Capítulo 13. O velho e querido Bosworth. Um dia, no início de 1956, eu disse a Joyce: acho que chegou a hora de me encontrar com Bosworth. Que encontro? Ela perguntou, mostrando surpresa com um vinco na testa. Você não lembra? Repliquei. Eu contei a você quando voltei de Joanesburgo, em outubro, que Bosworth me havia convidado a visitá-lo nos Estados Unidos. Oh, sim, você mencionou isso, ela lembrou. Acho que não prestei muita atenção na ocasião. Bem, creio que Deus quer que eu faça essa viagem. Mas por quê? Você não tem bastante coisa para fazer aqui? Sim, sorri. Mas tenho a perfeita sensação de que Deus quer me ensinar algo por meio daquele velho. É isso. Desde que Bosworth havia feito aquela sugestão 4 meses atrás, eu não conseguia afastar a ideia da minha mente. Embora Deus estivesse abençoando meu ministério na África do Sul, eu continuava sentindo que havia um mundo de experiências a alcançar. Meus anos no serviço militar me haviam tornado insistentemente autoritário e, às vezes, ríspido. Eu sabia quão tremendamente precisava conviver com um cristão mais velho e mais bondoso para aprender mais sobre a expressão da graça cristã em minha vida e em meu ministério. Assim, escrevi uma carta a Bosworth para o endereço de sua residência em Coral Gables, Flórida, e a coloquei no correio naquela mesma tarde. Em questão de dias, recebi a resposta. Ele dizia que logo estaria engajado numa cruzada em Hammond, Indiana, e que eu poderia fazer meus planos para encontrá-lo neste lugar. Algumas semanas depois, desembarquei no enorme aeroporto de Chicago e telefonei para o hotel onde Bosworth estava hospedado. Assim que ouviu a minha voz e o meu sotaque sul-africano, ele ficou sabendo quem era. Irmão Tom, ele exclamou. Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Obrigado, respondi. Como desejei vir. E quanto tempo pretende ficar aqui? Ele perguntou. Algumas semanas, respondi. Será o suficiente? Excelente, ele disse. Sugiro que você consiga um quarto no mesmo hotel em que eu estou. Assim, nosso relacionamento será muito melhor. Estaremos ocupados nas reuniões a maior parte do tempo, mas precisamos passar algum tempo juntos em conversas pessoais e momentos de oração. Você vem já para cá? Sim, eu disse. Dentro de 1 hora estarei aí. Certo, ele respondeu. Estarei esperando por você. Naquela noite, depois de hospedar-me no hotel, eu me sentia um tanto nervoso ao bater a porta do quarto de Bosworth. Mas tão logo ele atendeu e me deu as boas-vindas em calorosa recepção, meu nervosismo desapareceu. Nunca esquecerei aquela noite. Havia uma fragrância espiritual envolvendo aquele velho como eu raramente vira em qualquer cristão de qualquer lugar. No dia seguinte, começamos a grande cruzada em Hammond, nos subúrbios de Chicago. Cooperei orando pelos doentes e guiando as pessoas a Cristo por ocasião dos apelos. Era uma grande sensação assumir uma pequena parte daquelas grandes reuniões, assim como ter a oportunidade de aprender tanto com esse experimentado guerreiro da cruz. Depois de várias paradas nos estados de Indiana, voltamos até Miami, na Flórida, para outra grande cruzada em uma enorme igreja da Aliança Cristã e Missionária, da qual era o pastor Dr. Miller. Eles tinham um programa diário de rádio transmitido diretamente do auditório da igreja. O Dr. Miller resolvera convidar Bosworth ou um de seus associados para falar na programação radiofônica. Todos sentimos que essa seria uma excelente publicidade para a cruzada. Imagine, contudo, minha surpresa quando Bosworth me perguntou se eu estava disposto a assumir tal responsabilidade. Quem? Eu? Respondi. Eu nunca preguei pelo rádio. Não? Bosworth perguntou sorrindo. Amanhã à tarde, porém, isso não mais será a verdade.
Assim, na manhã seguinte, fui à igreja com Bosworth, que preferiu ficar na sala de controle e observar enquanto eu atuava no púlpito com o Dr. Miller. Quando chegou a hora de falar, eu tremia como uma folha soprada pelo vento. Senhor, tens de me ajudar. Orei baixinho. Nada sei a respeito desse estilo de pregação. O fato de ser a minha primeira experiência em rádio já era bastante ruim. Mas, assim que abri a boca para falar, constatei que pregaria para uma igreja vazia, e isso era ainda pior. Contudo, enquanto eu lutava com as minhas primeiras frases de abertura, de repente uma visão extraordinária surgiu diante de mim. Tentei afastá-la. Eu estava tentando concentrar-me no meu sermão, mas ela se recusava a desaparecer. Vi um jovem soldado no calor da frente da batalha na Coreia. Estávamos em plena guerra da Coreia. Eu ouvia o trovoar da artilharia e via o rapaz em perigo. Então, de repente, a visão mudou e passei a ver a mãe do jovem colocando um pedaço de carne no forno para assar. Via a expressão ansiosa em seu rosto e sabia quão aflita estava pelo filho. Em um lampejo, percebi o que Deus queria que eu dissesse. Nesse instante, há uma ouvinte nossa que é mãe e está pondo um pedaço de carne no forno, declarei. A senhora tem um filho na frente da batalha da Coreia. A senhora está suportando um fardo pesado de cuidados por aquele rapaz. A senhora já derramou muitas lágrimas. Mas ouça-me. Eu tenho uma palavra do Senhor para a senhora. Mãe, não deixe o coração ficar perturbado. Você crê em Deus, creia também em mim. Durante os 25 minutos seguintes, falei àquela mãe como se estivesse face a face. Eu podia vê-la em minha visão, e Deus me dizia o que eu deveria falar a ela. Quando terminei, o telefone começou a tocar, com chamadas procedentes de toda Miami. Quem era esse pregador? Perguntavam. Nunca ouvimos nada como isso. Até mesmo o repórter de um jornal telefonou. Bosworth desceu da sala de controle com lágrimas nos olhos. Quando você aprendeu a pregar assim? Perguntou. Bem, não sei, respondi. Eu realmente tive a visão de uma mãe aflita e vi o filho dela usando um uniforme de pracinha norte-americano e não tive dúvidas de que deveria falar àquela mãe. Essa é grande, exclamou Bosworth. Nunca vi uma demonstração mais pura da palavra do conhecimento. E imediatamente minha memória voltou ao dia em que fui batizado no Espírito na casa de McQuaid. Lembrei-me de como havia visto o Senhor em visão e de como ele me disse, eu te dou a palavra do conhecimento. Será que essa promessa começava a se cumprir? Eu havia lido muitas vezes 1 Coríntios 12 e sabia que um dos dons do Espírito Santo é a palavra do conhecimento. E se eu compreendia corretamente esse dom, isso envolvia o conhecer fatos por divina revelação. Pedro não havia recebido uma palavra de conhecimento quando Deus lhe revelou o embuste de Ananias e Safira. E se Deus havia revelado aquilo a Pedro, então evidentemente podia dar-me conhecimento sobre a mãe aflita. Por que não? Isso me parecia perfeitamente lógico. Daquele dia em diante, Bosworth passou a gastar mais e mais tempo comigo. Tratava-me como se eu fosse um de seus filhos. Algumas vezes me levava para a sua casa em Coral Gables e ficávamos noite adentro conversando a respeito das coisas de Deus. Em outras ocasiões, orávamos juntos, pedindo a direção divina para o ministério quando eu regressasse à África. Várias vezes ele conseguiu convites para eu pregar e costumava vir ouvir-me. Era sem dúvida um grande privilégio estar associado a este grande homem. Uma noite ele trouxe à baia um assunto que de certo modo me surpreendeu. Robert, ele disse, creio que a mão de Deus está sobre você. Ele confiou a você um grande ministério, mas você precisa ser ordenado. Ordenado? Repliquei. O senhor está brincando? Não está? Eu não tenho nenhuma preparação regular para o ministério. De que vai adiantar a ordenação? Vai adiantar muito, Robert. Ele insistiu. Algumas portas permanecerão sempre fechadas se você não for um ministro do Evangelho devidamente reconhecido.
Há muitos púlpitos onde você não será bem-vindo e muitas pessoas que não respeitarão seu ministério. O Senhor está sugerindo que eu volte para a escola, então? Perguntei um tanto apreensivo. De forma alguma, ele respondeu com um sorriso. Se você fosse mais moça, eu diria sim. Mas você está com 37 anos e Deus já o encaminhou a um bom ministério. Mas o senhor ainda pensa que eu devo ser ordenado? Sim, ele respondeu. Penso que é muito importante. Mas eu ainda posso ser um ministro sem ordenação, não posso? De certo modo. É como um lançador no jogo de futebol, com capacidade para jogar nos principais campeonatos, mas que não é reconhecido pelos grandes clubes. E um lançador como este pode fazer sucesso em qualquer clube menor que quiser, mas jamais conseguirá ser lançador de um grande clube a não ser que algum observador o descubra e o ajude a conseguir um contrato. Então, que observador me descobrirá? Falei brincando. Este observador à sua frente. O senhor? Sim, irmão. Observei seu ministério e creio que você tem as qualificações necessárias. Estou pronto para recomendá-lo a um clube. Mas que gerente geral me contrataria? Ah, ele disse com um sorriso afetuoso. Eu conheço o homem certo. Escreveremos ao meu amigo Joseph Madison Buzz, de Chicago. É o pastor da Assembleia de Deus Independente ali. Ele ficará satisfeito em cuidar de que for necessário para a sua ordenação, eu tenho certeza. Assim, dentro de 2 semanas, voamos à igreja de Madison Buzz, onde uma cerimônia especial de ordenação foi marcada para mim. Henry Clarkson, um dos diretores da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, lá estava, bem como a senhora Mary Usley, que tinha um ministério profético em comum naquela igreja. Quando chegou o momento de imporem as mãos sobre mim, o irmão Clarkson começou a orar em línguas e a senhora Usley deu a interpretação. E eu sentia a poderosa unção de Deus vindo sobre mim à medida que ela assim falava. Assim diz o Senhor. Meus olhos perscrutaram a nação e busquei entre o povo um homem que se pusesse em pé diante da brecha. Não te libertei eu do nível mais baixo a que um homem pode cair? Não te livrei eu? Não te libertei eu? Sim, considera, eu te dei o dom da fé e ela será grande. Eis que eu, o Senhor teu Deus, e eu te dei o dom de expulsar demônios. Tu imporás tuas mãos sobre os enfermos e eles sararão. E eu, o Senhor, proverei tuas necessidades e grande será a sua fé. Quando a interpretação chegou ao fim, eu estava em lágrimas. O irmão Madison Buzz aproximou-se, pôs os braços ao redor de meu ombro e disse: Vá com Deus, Robert. Isso é apenas o começo. No dia seguinte, estava almoçando com Bosworth quando ele sugeriu: Robert, eu gostaria de ir à África com você. Comigo? Fiquei surpreso. O que o senhor pretende? Poderíamos trabalhar juntos por algum tempo. Tenho agendadas algumas campanhas na África do Sul no próximo mês. Por que você não vai comigo para ser meu sexta-feira? Isso pode ajudá-lo a projetar-se num ministério ainda maior. Parece muito convidativo, repliquei, mas vou orar a respeito durante alguns dias antes de tomar uma decisão. Algumas semanas se passaram e eu estava a bordo de um navio em companhia de Bosworth, com seus 75 anos, voltando à cidade do Cabo. Após alguns dias alegres na companhia de Joyce e de meus filhos, viajamos de carro a Carvanon para dar início à nova campanha. Durante o reavivamento, bem como nos 10 meses seguintes, fui o companheiro constante de Bosworth. Aonde quer que fôssemos, partilhávamos o mesmo quarto. Ele pedia todas as noites que eu colocasse 6 lápis apontados e um bloco de papel na mesinha ao lado de sua cama. Para que isso? Perguntei meio zombeteiro na primeira noite. O Senhor me dá meus sermões durante a noite, ele explicou. E assim registro por escrito o que ele me dá. Eu jamais ouvira falar desse método para preparação de sermões. Por isso, estava ansioso para vê-lo em ação.
Efetivamente, cerca de meia hora depois que se deitou para dormir, o Espírito Santo despertou e se sentou e começou a escrever como um doido. Depois de alguns minutos, apagou a luz e voltou a dormir. Mas não por muito tempo. Passados cerca de 20 minutos, a luz estava acesa de novo, e eu podia ouvi-lo escrevendo. Antes de amanhecer, ele provavelmente foi despertado 10 ou 12 vezes. Às 7 da manhã, ele já estava de pé. Aproximou-se da minha cama com seu bloco de papel na mão. Olha aqui, Robert, ele falou. Aqui está o sermão que o Espírito Santo me deu durante a noite. Peguei o bloco e ali estava um sermão perfeito, completamente organizado e plenamente sustentado com muitas passagens das Escrituras. Que maneira de preparar um sermão, falei. O senhor não está cansado? Cansado, ele riu. Quem jamais ficou cansado ouvindo o Espírito Santo? Por 10 meses observei aquele homem idoso obtendo seus sermões daquela maneira. E quando chegava o momento de pregar, a unção de Deus vinha sobre ele com tal poder que grandes congregações acompanhavam fascinadas suas palavras e milhares chegaram a conhecer Jesus por meio do seu ministério. Minha breve associação com Bosworth abriu as portas para uma nova fase do meu ministério. Logo comecei a viajar a lugares cada vez mais distantes para pregar o Evangelho. E com isso fiquei fora de casa por meses seguidos. Não posso afirmar que isso foi fácil. Mas, durante os meses que convivi com Bosworth, aprendi muito sobre a consagração requerida para alguém tomar a cruz e seguir Jesus. Todas as noites ouvir aquele velho mencionando o nome da mulher em oração e percebi a saudade que sentia, assim como eu, de Joyce. Ainda posso citar a boa disposição com que fazia todo esse sacrifício por amor a Jesus. Assim, logo, verifiquei que Deus me queria à sua disposição, pronto a ser enviado aonde quer que ele desejasse. Joyce mostrou-se uma princesa real por todos aqueles primeiros anos do meu ministério. Eu sabia que muitas viagens eram duras para ela, mas jamais se ouviu uma palavra de queixa da sua boca. Ela estava sempre em casa orando por mim e tentando ser, a um tempo, mãe e pai para as crianças. Conversamos e oramos a respeito de cada viagem que eu fazia, e quando estava claro para nós dois que era tempo de eu partir de novo, ela estava sempre de acordo. Poucas pessoas compreendem os problemas particulares que um casal vivendo essa espécie de vida enfrentam. Era difícil manter o tipo de integridade familiar que eu queria, mas Deus me mostrou algumas coisas que eu podia fazer para compensar. Embora saísse caro, estabeleci a prática de manter-me em contato com Joyce por telefone sempre que possível. Vivíamos pela fé desde que eu havia entrado no ministério. Assim, eu estava confiante de que Deus supriria mais essa necessidade por causa da nossa família. E como eu aguardava ansioso pelas conversas com Joyce. Mas eu achava certa graça quando ela todo mês me fazia a mesma pergunta. Querido, como vamos pagar o aluguel deste mês? Decidi também que uma vez a cada 2 anos eu levaria a família toda comigo a uma viagem missionária. E isso contribuiu muito para fortalecer os laços da família e para proporcionar aos meus filhos maior compreensão daquilo que eu estava fazendo. Ao longo dos anos, fizemos muitas viagens juntos pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Houve, porém, ocasiões de provas severas. O ministério entre o povo do Cabo não foi tão difícil, mas um lar para mim. Mas as várias viagens ao exterior eram, muitas vezes, cansativas. Nunca esquecerei a ocasião em que tive de voar depressa para casa. Joyce me telefonou avisando que Lionel, nosso segundo filho, havia sofrido um sério acidente e estava hospitalizado. Quando cheguei ao hospital Grot Stewart, Joyce estava à beira da histeria. Lionel estava brincando com uma bombinha de estalo. 25 delas, que estavam em seu bolso traseiro, haviam explodido. Haviam extensas lesões internas. O médico dizia que somente uma operação de emergência poderia salvar-lhe a vida. Imediatamente o diabo cochichou. Se você estivesse em casa, como um pai cuidadoso deveria estar, isso não teria acontecido.
Segurei a mão de Joyce e juntos oramos fervorosamente para que Deus tocasse Lionel. Ele estava tão gravemente ferido que nem podia ser transferido de uma cama para a mesa de operação. Por isso, haviam preparado ao redor da mesa um teatro de operação de emergência, enquanto um dos médicos me apresentava um papel para assinar. Este formulário nos dá permissão para executar a cirurgia, explicou o médico. Sendo ele menor, precisamos da sua autorização. Doutor, eu disse, não assinarei esse papel sem antes impor minhas mãos sobre o meu filho e orar por ele. Não há tempo para isso, o médico advertiu. Não percebe que o menino está morrendo? Eu sei disso, respondi. Deixe-me impor as mãos sobre ele. Assine o papel, exigiu o médico. Não posso até orar. Com isso, o médico retirou-se zangado para voltar com um dos médicos principais do hospital. Senhor Tom, disse o médico que acabara de chegar. Se não assinar esse papel, o menino morrerá e o senhor será preso. Mas eu pedi a esse doutor que me permitisse impor minhas mãos sobre o meu filho e orar antes da operação, insistir. Não vejo por que o senhor não pode conceder-me este pequeno favor. Ele me lançou um olhar de pouco caso e falou bruscamente. Dou-lhe 2 minutos para orar por ele. Quando me aproximei da cama de Lionel, percebi a agonia que ele estava. Filho, falei, vou fazer aquilo em que creio. Vou impor minhas mãos sobre você em nome de Jesus Cristo. E depois vou assinar aquele papel que a lei exige. Então, simplesmente impus as mãos sobre aquele corpo tremendo e fiz uma simples oração de fé, clamando pela cura de acordo com a palavra de Deus. Ao afastar-me da cama, ouvi Deus dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que cura todas as doenças. Assim que deixei o quarto, os médicos e as enfermeiras se aproximaram e começaram a trabalhar. Observei por um momento à medida que eles entravam, logo que se fechou a porta, curvei a cabeça ali no corredor e comecei a louvar a Deus. Eu sabia que Deus ouvira a minha oração. Como ele está? Joyce quis saber quando voltei à sala de espera. Ele está bem, respondi confiantemente. Justamente nesse momento, Joyce olhou por cima do meu ombro e empalideceu. Virei-me para ver um grupo de médicos vindo em nossa direção. Eram os mesmos médicos que haviam entrado apressadamente no quarto de Lionel alguns minutos antes. Apressei-me em ir ao seu encontro. Alguma coisa errada? Perguntei. O diabo cochichou. Ele morreu. Bem, Sr. Tom, o médico-chefe falou, com o rosto cor de cinza. Não sei exatamente como explicar o que aconteceu, mas quando levantamos a coberta de cima de seu filho não havia sinal de ferimento, a não ser uma pequena cicatriz. Não pude evitar sorrir abertamente. Eu posso explicar isso, doutor. Os senhores são muito lentos. O doutor Jesus realizou a operação enquanto os senhores esperavam no corredor. Mais tarde, eu disse a Joyce, eu gostaria que o querido e velho Bosworth estivesse aqui para ver a expressão no rosto daqueles médicos. Sim, Joyce respondeu. Ele teria morrido de rir.